Vamos repetir todos. Menino Jesus, menino Jesus, eu vos amo. eu vos amo. Pode ser melhor, gente. Menino Jesus, menino Jesus, eu vos amo. eu vos amo. Melhorou um pouquinho. Eu acho que lá na casa foi melhor, foi mais forte, hein? Mas o menino Jesus sabe que nós o amamos. E nós pedimos agora que Ele nos proteja, que Ele nos guarde, que Ele nos esconda no seu sagrado coração. E pedimos também que a Mãezinha do Céu, Rainha dos Anjos, envie os anjos agora, cele a cada um de nós, para que nada nos impeça de ouvir o que Deus quer nos falar. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este é um tempo muito amado por Deus, muito amado pelos anjos e santos do céu. Mas esse é um tempo que gera terror no inimigo e no inferno, e naqueles que são do partido do inimigo. Este é um tempo que faz tremer, como diz Nossa Senhora, faz derrubar do trono os poderosos, mas eleva os humildes. Veja Herodes, um rei poderoso, um dos mais poderosos que existiu, por isso foi chamado Herodes o Grande, Magno. Mas aquele grande rei teve pavor de um menininho recém-nascido. E por isso hoje esse menino Jesus e a mãe de Jesus querem trazer conforto ao teu coração, especialmente os corações que estão mais machucados, mais feridos. O profeta Isaías vai dizer que ele veio para pregar o evangelho aos pobres. Pobres na Sagrada Escritura quer dizer em hebraico os anauim. Anauim eram os pequeninos do Senhor, os humildes do Senhor, os que põem a sua riqueza em Deus e não em si mesmo, não nas suas capacidades. E hoje muitos corações estão machucados e feridos, estão como esses anauim, precisando do Senhor, que clamam como pequeninos, como crianças, e a esses o menino Jesus hoje quer trazer o consolo, o conforto, quer trazer o verdadeiro sentido do Natal. Quem aqui que está aqui também, e quem aqui que está em casa assistindo online, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, quem aí adquiriu o livro do Instituto Hesed para preparação para o Natal, o livro do Advento? Levanta a mão. 1, 2, 3, aqui foi pouquinho. E aí, foi o e-book online, né? O e-book que não é o livro físico, é o livro que você adquire pela internet. Este livro que vem te ajudar a preparar-se bem para poder celebrar o Natal, com meditações de Santo Afonso Maria de Ligório e outros santos, para que você se prepare bem para o Natal. O livro, hoje, nos fala uma coisa muito interessante. Aliás, esses ensinamentos servem não somente para esse período, para outros períodos, para o ano inteiro, mas, claro, especialmente para o Natal. Este livro está ensinando que Jesus não sofreu somente quando ele morreu na cruz. Jesus já começou a sofrer quando ele entrou neste mundo. Quando ele entrou neste mundo, o menino Jesus já começou a sofrer. E olha só, a segunda leitura da missa hoje vai nos confirmar isso. Olha como é forte a leitura de Hebreus capítulo 10, que diz assim: ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho.
No livro está escrito ao meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. E ele vai dizer ainda: com alegria, eis que eu venho fazer a tua vontade. Os sacrifícios antigos não foram agradáveis a ti, por isso eu venho. A carta aos Hebreus está dizendo que quando Jesus entrou neste mundo, e ele entrou no ventre de Maria, ele disse para o Pai: eis que eu venho para me sacrificar, Pai, pela humanidade. Eis que eu venho dar a minha vida. E ali, Jesus, mesmo sendo homem, ele era Deus. E a sua alma é uma alma criada, uma alma humana. Mas a sua alminha, assim que foi criada, o Pai já revelou a ele todo o sofrimento que ele iria passar. A alma humana de Cristo já sabia, desde o ventre de Maria, toda a dor que ele iria passar. Jesus revelou a alguns santos que a cruz já foi cravada no seu coração desde que ele entrou no ventre de Maria. Você que tem o e-book digital, lá está explicando essa meditação que Santo Afonso vai fazendo, que Jesus já quando entrou nessa terra começou a sofrer. E dois foram os motivos principais do sofrimento de Jesus. Já pequenininho no ventre de Maria. O primeiro sofrimento foi porque Jesus teve que se afastar da glória do céu, do braço do Pai. Claro que Jesus nunca deixou de estar unido ao Pai, mas ele deixou a glória do Pai, deixou o abraço do Pai. Sabe aqui, quando a gente perde alguém querido, mesmo quando a gente tem fé, a gente sente falta, não é? Mesmo quando a gente tem certeza que a gente vai encontrar com ele ou com ela lá no céu, a gente sente uma dor, porque é uma separação. E Deus não criou a morte. A morte foi criada pelo inimigo. Está lá no livro da sabedoria. Claro que Jesus veio vencer a morte, dar um sentido para a nossa morte. E depois vamos ver a vitória final, não vai mais existir morte. Porém, enquanto ela existe, Jesus já trouxe um sentido para ela. Mas mesmo assim, é uma fase de dor. Quem é cristão tem esperança, tem fé, consegue superar. Mas é uma perda. Imagina como foi para Jesus. Deixar o seio do Pai, deixar o abraço do Pai para vir à terra. Foi um sacrifício que nós não temos ideia. Eu quero mostrar para vocês, gente, uma foto milagrosa. Não coloca ainda não, irmã. Vou só explicar antes sobre essa foto, que não é simplesmente uma pintura, não. Isso daqui é uma imagem milagrosa de Jesus criança. Porque essa foto foi tirada por um que vai ser canonizado no ano que vem. Já está marcada a canonização do beato Charles de Foucauld. Pode mostrar o santo primeiro. Charles de Foucauld, que viveu de 1858 até 1916. Esse grande santo. Gente, se quiser depois pesquisar a vida deste homem, a coisa mais linda do mundo. Né? Tem uma canção que a gente canta no ofertório. Fazei de mim o que como é que é? Em tuas mãos eu me abandono, faze de mim o que tu quiseres. É muito bela essa poesia. Ele é um homem profundamente íntimo de Deus. E este homem, essa foto foi tirada por ele quando ele estava adorando Jesus Eucarístico, estava sendo exposto pelo altar, pelo sacerdote. E quando ele revelou o filme, a imagem do menino Jesus apareceu. E esta retrata o inocente menino Jesus contemplando o seu amoroso Pai e rezando por nós. Olha só, você pode ver agora essa imagem milagrosa que o beato Charles de Foucauld, gente, mal tinha sido inventado a câmera fotográfica na época. Ele foi fotografar Jesus sendo exposto no altar. E apareceu esta imagem do menino Jesus, contemplando o seu amoroso Pai e rezando por nós. Ao seu redor vê-se a oficina de um pobre carpinteiro, a casinha de Nazaré, a oficina de São José, seu pai adotivo, mas Jesus olhava para o Pai do céu. Uma vez, a nossa Madre Jane rezando com essa imagem na capela, e Deus deu a ela a graça de ter um sentimento profundo do que Jesus sentiu,
de saudade do Pai do céu. Como Jesus sentia uma saudade imensa do Pai do céu. Mas ele veio por amor ao Pai. Foi o Pai que pediu para ele vir aqui, sabe por quê? Por causa de mim e por causa de você. Por isso Jesus veio cheio de amor, cheio de alegria, mas foi um sacrifício imenso deixar o Pai do céu lá no céu. Um sacrifício tremendo, mas por amor a você, ele quis descer. E ele disse para o Pai assim: Pai, eu vou ter a minha alegria em ficar com os filhos dos homens. Está lá em Provérbios capítulo 8. A minha alegria vai ser estar com os teus filhos, dar a minha vida por eles, porque eu os amo como tu os ama, Pai. E eu vou cheio de alegria, mesmo que seja um sacrifício, mesmo que eu derrame todo o meu sangue, eu vou porque eu os amo. Mas aí entra a segunda dor de nosso Senhor, Jesus menino. O capítulo 1 de São João vai dizer assim: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Tudo foi feito por ele, mas aqueles que ele fez, que ele criou por amor, o rejeitaram. Jesus foi rejeitado, foi esquecido, foi desprezado por aqueles que ele amou. Ele desceu, veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Imagina você chegar na casa da sua família e de repente todo mundo não te conhece, te despreza, te manda embora. Imagina um pai de família que deu tudo pela sua família, de repente chega e ninguém mais quer saber dele. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Por causa de Herodes, Jesus tem que fugir escorraçado do povo de Deus para a terra dos pagãos, para o Egito. E vive quase passando fome, porque José não tinha emprego lá no Egito. José não tinha casa lá no Egito. E eles passaram grande necessidade. E o menino Jesus vai sofrendo, desde o ventre de Maria, desde o seu nascimento, não tinha onde nascer. Me diga, quem de nós, por mais pobre que seja, nascemos num curral? Quem nasce num curral? Até uma pessoa inválida tem um hospital para poder nascer. Até uma pessoa totalmente miserável, até um irmão de rua, uma irmã de rua, que esteja grávida, tem alguém para levar essa mulher para um hospital público para ter o seu filho. E Jesus nasceu num curral. Quem dos pobres nasce tão pobre como Jesus nasceu? E Jesus vai toda a sua infância provando isso que ele revelou, que a cruz já estava cravada no seu coração desde a sua concepção. E esse mistério, meus irmãos, é para curar o nosso coração. Os estudiosos dizem que a maioria dos traumas que nós temos na nossa vida, dos sofrimentos que nós temos na alma, vem de traumas que nós temos lá do momento que estávamos dentro do ventre da nossa mãe. E Jesus sentiu todas as dores que nós sentimos, toda a perseguição, todo o ódio dos homens, sentiu a separação do Pai, sentiu a rejeição. Diz um livro da mística Cidade de Deus, uma revelação de Deus para Maria Jesus de Ágreda, na Espanha, que José e Maria já com 9 meses, bateram em mais de 50 portas, e todos disseram não para Jesus. Jesus sofreu a rejeição que muitos de nós sofremos no ventre da mãe. Jesus sofreu tudo que nós sofremos, com uma diferença: ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós pode ter sofrido, já desde o ventre de nossa mãe e no decorrer da nossa infância, adolescência, juventude e toda a nossa vida. Ninguém passou por maior dor que Jesus, porque ele veio assumir a minha e a sua dor e dar um sentido e dar a vitória a essa chaga, a essa dor. Por isso, porque o menino Jesus sofreu, ele é chamado de Cordeiro de Deus. Você sabe o que é um cordeiro? Quem aqui sabe o que é um cordeiro?
Diga então alguém em voz alta, o que é um cordeiro? É o quê? O irmão Ana Maria não vale. O que é? Oi? É um carneirinho pequeno. Um cordeiro é um carneirinho, como diz aqui no Ceará. Não é um carneiro. Um cordeiro é um filhote, é um pequenino. Você está entendendo? Cordeiro, nem precisa dizer cordeirinho. Se dizer cordeirinho, é um cordeiro menorzinho ainda, né? Mas cordeiro já é um carneirinho pequenininho. Assim que eu cheguei aqui no Instituto, meu primeiro ofício foi cuidar dos cachorros e dos carneiros, né? Das ovelhas, na verdade. Aí nasceu um carneirinho. Eu pude pela primeira vez na minha vida ver, como diz aqui no Ceará, um bichinho. Ver deste tamaninho, chega a dar medo de pegar, mais medo do que pegar num neném. Já peguei neném recém-nascido. Mas aquele cordeirinho, porque tinha acabado de nascer. Você pensa que se você pegar, vai fazer assim, clec, quebrar, de tão fraquinho. E o Apocalipse diz que Jesus ao mesmo tempo é um cordeiro e ao mesmo tempo é um leão. Você já viu um leão? Eu nunca fui para a África não, mas já fui para o circo. Lá no circo eu vi. É como daqui aí nessa câmera, o que eu vi. Gigante, é um monstro. Se ele fizer só assim num cordeirinho, puf, já mata. Parece um paradoxo. Super forte e ao mesmo tempo tão pequeno, como diz aquela canção. Um Deus tão grande, tão forte, tão vulnerável. É algo muito misterioso. Deus se fazer um cordeirinho. Então, por dois motivos, Jesus é chamado de cordeiro. Olha, Jesus é chamado de cordeiro, porque lá no Apocalipse diz que ele é o cordeiro de Deus. João Batista vai apontar para Jesus e vai dizer, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele podia dizer, eis o carneiro, eis o boi, porque o boi era sacrificado também em holocausto. Ele disse cordeiro. Cordeiro significa um carneiro menino, criança. João Batista disse, ele é o cordeiro. O Apocalipse disse, ele é o cordeiro. A besta vai perseguir o cordeiro. E lá na Páscoa, Moisés vai colocar para salvar do espírito de morte o sangue do cordeiro. Cada família tinha que se alimentar do cordeiro. Jesus é chamado de cordeiro por dois motivos. Primeiro, mesmo depois de se tornar adulto, Jesus continuou como um cordeirinho branco, puro, inocente, imaculado. A inocência de Jesus. Quando Maria viu seu filho Jesus na cruz, ela dizia, é o meu menino, é a minha criança, é o meu pequenino. Jesus, olha aí, por isso você vai vendo essas várias imagens que a piedade cristã vai fazendo de Jesus menino crucificado. O menino Jesus crucificado. Pode passar outras imagens? Olha que lindo. Essas imagens vão mostrando que desde pequenininho Jesus já sofria pela nossa salvação. Desde pequenininho, alguns santos tinham o costume de ter uma imagem de Jesus menino crucificado. E eu no meu nome tenho menino Jesus crucificado. Eu sou o irmão Luiz Maria do menino Jesus crucificado e de São José. Olha aí, o menino Jesus já pequenino é um cordeiro imolado pela nossa salvação. Então, meus irmãos, esse é o primeiro motivo. Porque Jesus mesmo adulto, quando você conhece alguém que já é adulto, mas que tem um coração puro como o de criança, você percebe isso pelo sorriso, né? A gente conhece aqui o Padre André, né, da Áustria. O sorriso do Padre André parece o sorriso de um menino, né? Uma pessoa que tem um coração muito puro, um coração muito, muito limpo. Como Jesus diz, os limpos de coração já vêm a Deus e já resplandecem em Deus. Jesus era assim. Jesus tinha um sorriso de menino. E Jesus transformava os que estavam ao redor dele em meninos. Jesus chamava os seus filhinhos. Não ameis as coisas do mundo. Filhinhos, filhinhos. Aí João, que inclinou
sua cabeça no coração de Jesus na última ceia, quando vai ficar velho, também vai chamar os seus discípulos do mesmo jeito. Pode ver a carta de São João. Filhinhos, filhinhos. E quando Jesus ressuscita, Jesus aparece e os discípulos estão lá tentando pescar, desanimados, desapontados porque traíram o mestre, abandonaram. E Pedro disse, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles pescam a noite inteira, igual a primeira vez que eles pescaram e encontraram Jesus. Ficaram a noite inteira e não pescaram nada. Aí quando começa a amanhecer, Jesus ressuscitado aparece, mas de outra forma. Eles não reconheceram. Parecia um comprador de peixe. Disse assim, vocês têm algum peixe aí? Aí eles disseram, tem não, ó, hoje foi ruim, pegou nada. Aí Jesus diz assim, joga para o outro lado. Aí eles jogam a rede no outro lado, igualzinho no primeiro dia que encontraram Jesus, e acontece um milagre igualzinho no começo. E João diz, Pedro, é o Senhor. Mas poucas pessoas prestam atenção em um detalhe que acontece aí. Quando Jesus chama eles, os discípulos, sabe como é que ele chama? Antes já eles percebem que é Jesus. Porque Jesus diz, na tradução original do grego está escrito assim, meninos, vocês pegaram alguma coisa? Eles dizem, não, eles devem ter achado estranho, né? Um homem chamando a gente de meninos, só quem chamava a gente assim era Jesus. Aí eles já ficaram meio encabulados, como diz, né? Mas quando eles jogaram, falaram, vamos obedecer, esse homem a gente não conhece não, mas eu já vi esse filme outra vez, né? Da outra vez eles jogaram, quando Jesus pediu, eles não conheciam Jesus, e o milagre aconteceu. Quando o milagre acontece, eles têm a certeza. Mas já ao ouvir a voz do pastor, Jesus diz, as ovelhas conhecem a voz do pastor. E como é que era a voz do pastor? Meninos. Jesus chama a mim e a você também de criança. E depois Jesus vai dizer, quem não se fizer cordeiro não entra no reino dos céus. Né? Ou quer dizer, quem não se fizer criança, é a mesma coisa, né? Quem não se fizer cordeirinho não entra no reino dos céus. Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos, porque eu que vou ser a força e a proteção de vocês. Jesus tem um coração de criança e nos ensina a ter um coração como o dele de criança. Então Jesus é cordeiro por isso, porque ele é assim inocente e puro, mas ele também é cordeiro porque ele desde criança está sacrificado para o Pai. Ele é o menino de Maria pequenininho e é o menino de Maria quando ele está na cruz. Já pequenininho ele já é um cordeiro sacrificado. O cordeiro era um animal usado para ser sacrificado. E a Bíblia vai dizer que quando Maria leva Jesus menino com 40 dias para apresentar, o profeta Simeão diz que este menino vai ser sacrificado. Nossa Senhora, deixa eu explicar para vocês. Quando os judeus, por causa da Páscoa de Moisés, quando todos os filhos dos egípcios primogênitos morreram, os primogênitos dos israelitas não morreram, porque eles ofereceram no lugar do seu filho um cordeiro que foi sacrificado. A partir daí, todos os judeus, sempre que tinham seu primeiro filho, eram obrigados a levar um cordeiro para sacrificar no lugar do seu filho. Todos os povos pagãos tinham o costume de sacrificar os filhos. Os judeus não. Através de Abraão, Deus ensinou a nunca sacrificar. Abraão foi o primeiro a sacrificar um cordeiro no lugar do seu filho. Então, quando Maria e José foram levar Jesus, ele era o primeiro filho. Eles tinham que levar um cordeiro para sacrificar no lugar de Jesus. Mas olha como a providência de Deus. Maria e José eram pobres. E a Bíblia diz que as famílias pobres podiam, em vez de levar um cordeiro, levar 2 pombinhas ou até 2 rolinhas, que eram mais baratinhos, né? Um cordeiro era bem mais caro. Então eles eram pobres, levaram 2 pombinhas. Quando chegaram lá, o profeta Simeão, em outras palavras, é como se ele dissesse assim, José e Maria, vocês hoje não vão sacrificar o cordeiro. Sabe por quê? Que vocês não trouxeram um cordeiro?
porque vocês trariam um cordeiro para morrer no lugar do seu filho. Mas não, o seu filho é ele que é o cordeiro, é ele que vai ser ferido, é ele que vai morrer para tirar os pecados do mundo. Por isso, uma espada vai ferir o teu coração, ó mãe. E este menino vai ser causa de divisão no mundo inteiro. Vai dividir até o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Em outras palavras, o profeta Simeão estava dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que vai ser sacrificado. Então Maria não resgatou o seu filho, foi como um ofertório. Maria disse de novo o seu sim: eis aqui o meu filho, Pai, faça-se em mim a tua palavra. E Jesus menino já se ofereceu de novo. E por que eu estou dizendo tudo isso para você, meu irmão, minha irmã? Jesus mesmo sofrendo desde pequenininho, a alegria dele era te alegrar e me alegrar. Jesus pequenino sofreu mais do que qualquer um. Mas quando ele estava no ventre de Maria, ele já quis levar alegria para a casa de Isabel. Ele já quis levar felicidade para João Batista. Ele já quis curar a mudez do pai Zacarias. E ele encheu aquela casa do Espírito Santo. Olha, lá em Israel, em Jerusalém, o lugar onde Maria encontrou Isabel, quando as duas se encontraram, Isabel deu um grito de alegria, e João estremeceu de alegria, e o profeta Zacarias foi curado da mudez. Sabe o que aconteceu naquele lugar onde as duas se abraçaram? Milagrosamente nasceu uma fonte. Nasceu uma fonte de água. É um símbolo do menino Jesus que visitou João Batista, que curou Isabel, que encheu de alegria aquela casa. Essa fonte continua aberta, sabe por quê? Porque foi a primeira vez que um ser humano adorou Jesus no ventre de Maria. Os anjos já estavam adorando, mas a primeira pessoa humana que disse que Jesus era bendito foi Isabel. José ainda não sabia. Então, quando Maria chegou lá, talvez o anjo já tenha soprado no ouvido de Isabel, ou o próprio Espírito Santo: Isabel, está chegando o Salvador na sua casa. Isabel, fica feliz porque vai chegar a maior visita de todas. A mãe do Adonai e o próprio Adonai vão chegar na sua casa. Porque só pode ter sido isso, porque Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu de alegria. E eu gosto muito de repetir isso, gente. Ela não deu um grito. Ela deu um grito assim, ó: ei! Ó, até quem estava lá atrás ouviu. Agora, ela deu um grande grito. Eu não vou dar aqui um grande grito, senão vocês vão pular aí na casa de vocês, né? Mas ela deu um grande grito. Por quê? Porque esta palavra ia curar a humanidade inteira. Esta palavra ia ser repetida na Ave Maria milhões, bilhões, trilhões de vezes para curar a humanidade inteira. Por isso, amanhã no Rosário, nós vamos estar repetindo essas palavras, rezando o Rosário pelos nossos filhos. Rezando pelos filhos. Hoje foi a leitura da missa. A visita de Maria e Isabel. Jesus cura o coração da nossa infância. Você quer que Jesus cure a sua história de vida, os seus traumas? Jesus quer visitar o tempo que você esteve no ventre da sua mãe nesse Natal. Assim como ele fez com João Batista, ele quer visitar agora o meu, o seu coração. Para Deus não existe tempo. Ele quer ir lá na sua concepção, curar o seu nascimento e a sua infância, a sua juventude, para que você viva um Natal verdadeiramente feliz. E eu termino essa palavra dizendo: Jesus era o Cordeiro, mas ele se preocupava somente em curar e alegrar os outros. Começou com João Batista. Diz uma tradição que quando eles fugiram para o Egito, Dimas era uma criancinha um pouco maior. Maria deu a água que Jesus tomou banho para a mãe de Dimas, e ela banhou o seu filho que estava morrendo, doente, e ele ficou curado. E Jesus pequenino foi fazendo muitos milagres, e você vai ver na sua paixão, Jesus esquece da sua dor, e vê aquelas mulheres chorando e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vós mesmas, e pelos vossos filhos, porque daqui
há alguns anos, tudo isso será destruído. E vocês vão sofrer muito. Jesus esquece da dor dele e sempre se preocupa com a sua dor. Jesus, quando está sofrendo na cruz, ele pensa: os meus filhos vão ficar sozinhos. Não. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí a tua mãe. Jesus entrega Maria. E eu quero terminar com vocês, meus irmãos, com o Salmo 21. Jesus, na hora que ele sentiu o maior abandono na cruz, Jesus era o menino de Maria. Era o filho de Maria que estava sofrendo. Maria chorava e sofria, porque o meu menino está sendo dilacerado, ferido, ultrajado. Logo depois de entregar as vestes, de entregar a mãe, de entregar o sangue, de pedir: Pai, perdoa-lhes, Jesus sente a rejeição. Diz uma tradição que Jesus acaba de entregar a sua mãe, acaba de pedir para perdoar, e os apóstolos, na verdade aparece um daqueles que Jesus tinha curado de cegueira, e este homem foi curado, mas entrou no grupo daqueles que odiavam Jesus, porque ele não era um rei terreno, não trouxe bens materiais, e ele chegou aos pés da cruz e cuspiu em Jesus. Nessa hora Nossa Senhora desmaia, cai no chão, e nessa hora Jesus dá um grande grito ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? O menino de Maria sentiu totalmente desamparado porque sua mãe caiu. Jesus ali viu o desrespeito, a ingratidão dos homens, e ele grita para o Pai: por que me abandonaste? Mas se você ler o Salmo 21, Jesus está rezando esse Salmo 21. No Salmo vai dizer: por que, Senhor, eu me sinto um verme, não um homem, rejeitado por todos. Todos que me veem zombam de mim e dizem, balançando a cabeça: esperou no Senhor, que Ele te salve agora, se Ele te ama. É assim que nós sentimos muitas vezes, não é? Pois logo depois, sabe o que Jesus vai lembrar? Nessa hora mais terrível da sua paixão, Ele vai rezar todo o Salmo 21. E no Salmo 21, versículo 10, Ele vai lembrar de Maria. Ele diz assim: foste vós, Senhor, que me tiraste das entranhas da minha mãe, e me fizeste repousar seguro no seu seio. De novo ele vai falar: eu vos fui entregue por ela desde o meu nascer. De novo ele vai dizer: desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. E depois ainda ele vai terminar dizendo: não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde perto de mim, pois não há quem me ajude. Jesus estava na dor máxima. E na hora da dor maior, o que a gente faz? A gente lembra dos momentos que Deus cuidou de nós. A gente lembra que nos momentos mais difíceis Deus nos socorreu. E Jesus nessa hora lembrou da hora que Ele foi confortado, que Ele foi cuidado, que Ele foi amado, que Ele foi embalado pela sua mãe. Você está vendo que a palavra de Deus prova que na hora da angústia maior de todas de Jesus, Ele lembrou da sua mãe. E Ele disse para si mesmo: Pai, o Senhor começou cuidando de mim mesmo que na minha infância eu senti grandes dores e feridas. Eu tinha pelo menos a mãe. O Senhor cuidou de mim no começo. E não é agora, nessa hora mais difícil, que o Senhor vai me desamparar. E o Salmo depois começa a tomar uma outra tonalidade, de alegria, de esperança, de vitória. E Jesus deixou esse segredo para mim e para você. Quando você estiver no momento de maior angústia, mesmo que você tenha tido muitos traumas na sua infância, existe uma mãe que Deus quis que o seu filho tivesse consolo com ela. Existe uma mãe que Deus quer que você também, assim como Jesus, tenha o consolo com ela. Por isso eu te convido nesse Natal
nessa novena de Natal, de se deixar embalar no braço de Maria, pois ela vai te dar a certeza que Deus que começou uma obra em você, vai levar essa obra até o fim. Se entrega agora nesse colo de Maria, junto ao menino Jesus, que hoje quer te consolar e confortar. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Proclama que como o menino Jesus, você também Eu sou da Imaculada. é da Imaculada, está no colo dela. Acaso não sabeis? Eu tenho uma mãe advogada. Tenho uma advogada. Vem curar toda orfandade, Senhor. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. E assim como Maria visitou Isabel e curou a infância de João Batista, e santificou, purificou, limpou do pecado, curou o coração, essa fonte brotou nesse lugar até hoje, essa fonte ainda brota, até hoje essa mãe visita a tua infância, visita a tua gestação, visita as tuas carências, visita a tua rejeição, os teus sentimentos de ferida, de dor, de traumas. Até hoje, essa mãe está aqui e traz o seu menino Jesus. Até hoje, a mãe continua socorrendo a todos aqueles que a invocam, a todos aqueles que chamam por ela. Por isso, mãe, nós estamos no seu colo para sempre. E termina dizendo: só quem já foi órfão sabe o valor desse colo de mãe. Acaso não sabe? Aclama isso com fé. Que eu sou da Imaculada. Não temas receber Maria em tua casa, em teu coração. Acaso não sabe? Pois nela está o que foi concebido pelo Espírito. Tem uma advogada. Aquele que cura agora o teu coração. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Embalado por Maria, no colo de Maria,